gente! Oi, bom dia a todos. Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia, povo querido, seguidores e amigos aqui do nosso Instagram da Associação Deusas da Mama de Maranguape. Olha o meu amigo Anjo do ICC, o Cleilson não existe, Oi, viu? Belzinha. Beijo pra todo mundo aí do Quitandá, daqui o meu terapia do ICC. A Laírtes, olha, a Bel que tá entrando. A Olita. Olita, meu amor, que saudade de vocês. Sejam bem-vindas aqui nessa nossa live de hoje, tá bom? Professora Tânia, companheira, seja bem-vinda. Isso. Coração. Meu coração, assim, bota o teu aqui. Treinando. Ai, ficou legal, tá vendo? Gente, bom dia. Então, para começarmos aqui essa nossa live informativa, cumprindo a programação do Outubro Rosa virtual, edição virtual, né, da Associação Deusas da Mama de Maranguape, nós vamos realizar hoje essa live informativa. Mas antes de iniciarmos, eu quero fazer a nossa autodescrição, tá? Para que os nossos amigos cegos, eles saibam quem está aqui na live conversando com eles, tá? Eu sou Dadinha Saturnino, eu sou jornalista, diretora social da Associação Deusas da Mama de Maranguape. Eu tenho cabelos pretos na altura dos ombros, estou usando uma tiara em tons de rosa com aplicações de pedrarias e de lantejoulas, um óculos de grau transparente, um batom vermelho que tem uns tons também rosado, um colar de cordas no pescoço também no tom rosa e uma camisa em degradê em tons de amarelo e rosa que traz o slogan e o tema da Associação Deusas da Mama de Maranguape. E eu sou a Adna, eu sou fisioterapeuta, eu sou uma das fundadoras da Associação Deusas da Mama, sou voluntária, sou diretora e atual presidente, assim como a Dadinha eu vou me descrever nesse momento. Eu também tenho cabelo médio, tá iluminado, mudei de cor, tô com a mesma blusa que a Dadinha falou, que já descreveu para vocês, e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês uma live informativa que está na nossa programação do nosso Outubro Rosa, não é isso, Dadinha? E quando nós resolvemos escolher, juntamente, né, com a nossa comissão, o título de Conectadas pela Vida, nós tínhamos uma ideia que nós estamos vivenciando um momento muito difícil, que é esse, né? Adna, nosso convidado já chegou, tá? Já vamos aceitar o convite dele aqui, médico doutor Paulo Vasques, tá, gente? Com a Adna completa, ele vai entrando e a gente já faz as apresentações do doutor Paulo. Só aceitar. Doutor Paulo, seja bem-vindo aqui, né, estar juntinhos conosco, é uma honra recebê-lo aqui na nossa live hoje, né, informativa, juntamente com a minha amiga, companheira e diretora também da Associação Deusas da Mama, doutor Paulo. Bom dia. Bom dia, doutor Paulo. Pronto, doutor Paulo, a gente já tinha começado e a gente ia falar um pouquinho por que nós escolhemos esse tema, né, Conectadas pela Vida, e quando nós solicitamos ao senhor para falar sobre o câncer de mama, sobre o tratamento durante a pandemia, é porque nós percebemos que muitas mulheres estão vivenciando um momento muito difícil, que além do momento da pandemia, algumas delas descobriram, né, tiveram o diagnóstico de câncer de mama bem no início da pandemia, ou então iniciaram o seu tratamento. E foi até uma amiga minha que ela vivenciou, ela é daqui de Maranguape, mas mora em outro estado, e que ela vivenciou esse momento. E o quanto foi difícil para ela, né? Porque além de estar vivenciando a pandemia, está com o diagnóstico e ter que realizar um tratamento. Nós sabemos que muitos tratamentos tiveram que ser interrompidos em função, né, das medidas de segurança, assim como a realização de exames, mas como ela teve esta informação, ela teve acesso à informação, ela não desistiu. Ela continuou firme e forte na luta contra o câncer de mama. E nós estamos aqui, sim, para trazer essa mensagem para todas as mulheres, mas com um olhar especial para as mulheres que estão vivenciando esse diagnóstico ou que estão em tratamento, doutor Paulo.
Gente, antes do doutor Paulo dar as boas-vindas para vocês, né, e a gente abrir aqui a nossa live informativa, como tratar e vencer o câncer de mama em tempos de pandemia, eu quero fazer a apresentação do nosso convidado ilustre, como eu falei ontem nos meus stories, nada mais, nada menos que doutor Paulo Vasques, ele que atualmente é o presidente do Comitê Municipal de Controle do Câncer de Mamas de Fortaleza, é o vice-presidente do Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, o GEON, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Mastologia, ex-mestre do capítulo do Ceará do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 2018-2019, doutorado em Ciências Médico-Cirúrgicas da UFC, 2016, título de especialista em mastologia, AMB, 2014, estágio no serviço de mastologia na maternidade Assis Chateaubriand, 2011-2013, mestrado em cirurgia da UFC, 2010, pós-graduação em administração hospitalar, 2005, e residência médica cirúrgica, 1996, e graduação em medicina pela Universidade Federal do Ceará, 1992. Eu quero dizer que eu estou ficando até nervosa. E aqui, a secretária dele, a Adriana, né, enviou um mini currículo, gente. Quem já caminha milita nessa área, né, da questão da saúde da mama, dos cuidados com a saúde da mulher, sabe que o doutor Paulo dispensa apresentações. Mas como nós estamos num ambiente virtual, onde nós gostaríamos e sonhamos com a audiência de pessoas de diversas naturezas e diversos nichos, né? A gente faz essa pequena apresentação desse profissional que aqui esqueceram de colocar, acho que todo o currículo deveria colocar, anjo vestido de jaleco. Não tem asas, mas usa jaleco. E colocar também que nesse currículo, o doutor Paulo é um médico de muitas pacientes que nós temos lá na fisioterapia, tá? Inclusive também é o meu médico, é o meu mastologista, o doutor Paulo. Então, seja bem-vindo. Sem muitas delongas, como ele gosta de falar, eu adoro esse sotaque dele, né? Bom dia, doutor Paulo, bom dia a todos, seja bem-vindo. Bom dia, Dadinha, bom dia, Adna, bom dia às pessoas que estão aqui hoje, nesse momento que para mim é realmente muito prazeroso, é um privilégio estar aqui, para que a gente possa dialogar, falar um pouco sobre a importância, né, do Outubro Rosa, a importância de você informar bem, a importância de incentivar as mulheres, né, a fazer o autoexame, a anualmente procurar as unidades de saúde para que tenham as suas mamas avaliadas e a sua mamografia solicitada, né? Nós estamos aqui e queria agradecer, né? Para mim é sempre um privilégio poder falar, principalmente com pessoas que atuam, né? Como vocês, que têm um trabalho belíssimo, né? Um trabalho na prática, né? De letramento, de informação, de ajuda às mulheres com câncer de mama, especialmente aqui na região metropolitana de Fortaleza, em Maranguape. Mas eu tenho dito que as entidades, a sociedade civil hoje, elas são fundamentais nessa luta para que a gente consiga virar a chave do câncer de mama no nosso estado. Infelizmente, o Brasil ainda ele ostenta uma alta mortalidade por câncer de mama, diferente de outros países que já conseguiram avançar, né, na qualidade da informação, no rastreamento mamográfico, que começam a diminuir o impacto das mortes do câncer de mama. Nós ainda estamos com a curva ascendente. Nada melhor do que falar com um público seleto como esse, conversar, dialogar, se possível, responder algumas dúvidas para que a gente consiga transmitir às pessoas o maior número, né, de informações e de esclarecimento. Portanto, estou aqui à disposição, estou muito feliz, porque sei que estou conversando com pessoas que gostam e pessoas que têm legitimidade em falar sobre o câncer e sobre o câncer de mama como vocês. Fique à disposição. Doutor Paulo, e assim, a gente sempre, agora está virtual, mas nessa caminhada de 11 anos que a associação tem, né, no nosso estado,
amparando, alertando e agindo em prol da vida e lutando contra o câncer de mama, nós sempre deixamos bem claro nos eventos, nas palestras, principalmente durante o Outubro Rosa, que o senhor sabe, chove, né, de convites e tal. No meu caso, eu não sou especialista da área, a Adna é, né, doutora, fisioterapeuta, né, e tem esse trabalho, essa especialização com tratamento em mulheres que fazem o esvaziamento axilar ou quadrantectomia, né, Adna? Depois você pode falar sobre isso. Mas, assim, a gente não tem essa, eu não sou da área da saúde, mas tem o amor, né, e a vivência com essas vitoriosas, com essas mulheres aqui da nossa cidade, e através da Rede Mama, a qual nós somos filiadas, a gente consegue dialogar no nosso estado todinho, né? E a Rede Mama vem proporcionando, inclusive, que a gente saia dessas fronteiras e nos congressos, nos encontros, a gente vem conhecendo outras companheiras de luta, né, de outros estados. Então, assim, a gente só se fortalece e reconhece quando o senhor fala sobre essa importância fundamental que a sociedade tem, né, terceiro setor, na atuação levar essa informação para a garantia dos direitos das pessoas, e no caso das mulheres. E é um desafio, não é fácil, né, a gente empresta 3 coisas que nós temos, né, Agina, assim, que a gente gosta muito, que é o nosso tempo, o amor e o conhecimento de vida pessoal, através da nossa profissão e através dessa vivência com elas. Isso é verdade, né? Então, nós estamos aqui, né, para tentar, como a Dadinha já falou, levar mais informação para essas mulheres, né? E o nosso tema é justamente esse. Como é que é o tratamento, né, do câncer de mama? Como é que está sendo esse tratamento, doutor Paulo, em tempos de pandemia? Quais são os desafios, né, que vocês médicos, aliás, nós profissionais da saúde, estamos vivenciando e enfrentando? Quais seriam as dicas que o senhor daria para as pessoas que estão nos assistindo, né? Como é que nós devemos conduzir este tratamento? Quais seriam essas dicas que o senhor poderia passar agora para a gente? Falar um pouco sobre isso. Muito bem, nós vivemos um tempo atípico, né? Um tempo diferente. Infelizmente, o mundo todo foi assolado com essa pandemia, né? Uma experiência nova, né? Que vem exigindo dos governos, da sociedade, de todos nós, né? Que nós procuremos nos adaptarmos da melhor maneira possível, né? E no que tange a questão do câncer, foi muito impactante, né? Vocês lembram, nós tivemos aqui no estado do Ceará, e cada um nos seus municípios, né, um momento realmente de lockdown, né, onde foi orientado que todos permanecessem em casa, que evitassem sair, evitassem se expor desnecessariamente. E nós que trabalhamos com câncer, da mesma forma, fomos impactados com isso. Por exemplo, vou contar um pouco da nossa realidade, que eu acho que se estende à grande maioria dos serviços que hoje realizam tratamento de câncer. O grande desafio do câncer de mama é realmente você pegar no estágio inicial, né? Eu acho que esse talvez seja a informação mais importante que nós temos que passar para as mulheres. Isso aí só é possível se a mulher se determinar, né, a colocar na sua agenda de saúde anual uma visita a uma unidade de saúde, a um consultório, enfim, a um local onde existam profissionais habilitados a fazer uma avaliação da sua história, um exame físico das suas mamas e solicitar exames anualmente. Nós temos aqui algumas diretrizes, né? Então, de maneira geral, a mulher a partir dos 40 anos, ela tem que ter suas mamas avaliadas por um médico, mastologista, o ideal que fosse uma vez por ano, e a partir daí que seus exames fossem solicitados regularmente. E o exame que a gente utiliza para rastrear o câncer de mama é a mamografia. Então, com base nisso aí, o que aconteceu? Nós tivemos uma redução de demanda de mulheres para realizar exames, que tem vários trabalhos já mostrando que variou de 50% a 80%. Então, grande parte das mulheres que tinham o hábito de realizar seus exames normalmente ficaram em casa e não o fizeram, né? Então, grande parte dos diagnósticos que seriam feitos, né, nesses 6 meses, muitos deles não foram feitos, né? E quiçá,
serão feitos esse ano. Então, o desafio E, é... é, o Pode falar. Aí a gente dá ver, assim, o senhor está falando sobre isso, né? E agora até mesmo, né? Eu tenho visto algumas pacientes lá, a dificuldade para tentar marcar, porque está sendo agendado. Ainda nós estamos ainda vivenciando um momento de pandemia, nós temos um protocolo, então aquela lista de espera aumentou significativamente. Então isso com certeza vai trazer algum impacto, né, sobre o diagnóstico precoce dessas mulheres que venham a ter câncer de mama. Sem dúvida, né? Essa questão da lista de espera para nós é algo muito triste. O que eu quero o mundo ideal, né? Que a mulher chegasse numa unidade de saúde, num posto de saúde, que é a porta de entrada para o serviço de saúde, e tivesse franqueado a sua consulta, o seu exame, né? E que isso aí fosse feito de maneira célere, de maneira rápida, né? Com a pandemia, isso ficou mais agravado. As filas de espera, né, para a realização de consultas e exames aumentaram. Infelizmente, né, nós não temos assim como solucionar isso como um passe de mágica. Mas nós observamos que existe um absenteísmo, normalmente, que varia de 25% a 30% das mulheres. Ou seja, as mulheres conseguem marcar o seu exame e não vão por diversos motivos, né? Então, em face a essa realidade, nós estamos tentando fazer uma agenda nos diversos serviços que a gente tem entrado em contato, uma agenda que tenha realmente o que a gente chama de overbook, né? Que libere um número de vagas maior do que normalmente, tendo em vista o absenteísmo, que agora, na pandemia, com certeza vai se manter ou vai aumentar isso aí, para que a gente consiga viabilizar o maior número de exames para diminuir essa fila de espera. E falando um pouco aqui da questão do diagnóstico, né, a nossa realidade ainda é uma realidade muito triste, né? Infelizmente, grande maioria das mulheres são diagnosticadas em fase avançada da doença. Isso é algo que nos deixa muito preocupados, porque a luta contra o câncer do mama, para ser vencida, ela tem que trazer esse diagnóstico com a fase onde a gente possa curar a mulher. Se mais de 60% das mulheres são diagnosticadas em fase avançada, essas mulheres vão passar por um tratamento, que é um tratamento algumas vezes mutilante, doloroso, de quimioterapia, de radioterapia, e sem a garantia, né, e sem a certeza de que vai ter a sua doença curada. Ou seja, isso é trágico. Se a gente conseguisse, né, que as mulheres fizessem maciçamente, quando a gente chama maciçamente, é que se a gente conseguisse cobrir mais de 70% das mulheres do Ceará com rastreamento mamográfico, com certeza essas mulheres impactariam nessa curva de mortalidade, porque nós descobriríamos muitos cânceres numa fase onde poderia ser curado. Então, não é muito difícil, nem mesmo para a população leiga, entender isso aí. Se a gente realiza, né, um rastreamento mamográfico que cobre uma grande parte da população, nós iremos detectar muitas mulheres com câncer em fase inicial, ou câncer em fases pré-invasivas, e muitas vezes só a cirurgia resolve o problema, né? Então, assim, quantas mulheres a gente não poderia oferecer a cura? Mas nós temos muitas dificuldades, né? Desde a questão cultural, nós tivemos a curiosidade, há uns anos atrás, no GEON, capitaneado pelo Dr. Luiz Porto, que é um dos grandes baluartes da luta contra o câncer de mama. Dr. Porto fez uma pesquisa por que as mulheres faltavam, por que as mulheres não realizavam mamografia, e alguns aspectos culturais e educacionais foram colocados, né? Algumas mulheres não fazem porque têm medo do diagnóstico, né? O câncer ainda é muito estigmatizante, o câncer de mama, né? Algumas mulheres, isso principalmente mulheres mais antigas, mais idosas, ou mulheres de algumas áreas, têm medo, inclusive, de pronunciar a palavra. Tem mulheres que chamam aquela doença para não dizer o nome. Aquela doença. Exato. Outras mulheres têm medo de realizar o exame porque colocaram que é um exame muito doloroso, né? Enfim, existem muitos estigmas que têm dificultado, né, a questão da mulher fazer a sua mamografia anual. Outro problema grave é a questão da oferta, né? A mamografia é um exame relativamente barato, onde o Sistema Único de Saúde
até 2017, o Ministério da Saúde remunerava, pagava para todos os municípios, para as mulheres que realizassem mamografia de rastreamento a partir dos 50 anos. E em 2017 isso foi revertido. O Ministério da Saúde fez uma avaliação da média histórica dos municípios e mandou para os municípios a verba para que eles passassem a fazer o exame e a pagar. Como nós temos tradicionalmente uma média histórica baixa de mulheres que realizam mamografia, com certeza esse financiamento que foi enviado para os municípios não é suficiente para fazer frente a esse desafio. Então, de 2017 até agora, o que é que nós estamos vendo? Uma diminuição no número de mulheres que faziam rastreamento mamográfico, porque o custeio, certo, sofreu esse impacto. Então, nós temos dificuldades culturais, educacionais, dificuldade de financiamento, dificuldade de acesso. Por isso que a luta tem que ser uma luta de muitas mãos, né? Não adianta só a gente jogar pedra e apontar, porque é muito fácil. Criticar, eu costumo dizer que criticar é muito fácil. Mas quando a gente vai entender o que todos nós precisamos fazer, nós começamos a caminhar juntos para que a gente vença essa realidade. E isso se refere ao poder público, né? Se refere à sociedade e se refere também às entidades, às ONGs, às estruturas privadas. Eu acho que não tem mais aquela coisa de a culpa é sua, a culpa é minha. Nós temos que nos juntarmos para que nós juntos consigamos dar o grande passo, que é oportunizar todas as mulheres do nosso país, seja nas metrópoles ou nos municípios mais distantes, o direito de realizar a sua mamografia anual. Isso talvez seja um dos maiores desafios do ponto de vista de estratégia, como também nós precisamos informar as mulheres que elas precisam realizar esse exame, porque o câncer de mama é o câncer que mais atinge mulheres. De 10 mulheres que vão ter câncer, 3 vão ter câncer de mama. Então, assim, é o top, é o número 1 de novos casos, é o câncer de mama. Nós já conseguimos grandes avanços com câncer de colo de útero, né? Há 10, 20 anos atrás, era o câncer que mais incidia e que mais matava mulheres. As mulheres já entenderam que todo ano precisa fazer a sua prevenção, que precisa ter os cuidados. Então, esse câncer vem diminuindo paulatinamente a sua incidência, e agora com a vacinação em massa, né, nós temos agora o direito de vacinar nossas adolescentes. Então, nos próximos 10 anos, a perspectiva é que com a vacinação contra o HPV, que é outra informação fundamental, nós consigamos diminuir essa curva de incidência de mortalidade com relação ao câncer de colo de útero. Então, nós precisamos fazer o mesmo com o câncer de mama. Nós precisamos informar. Então, assim, pois não. Então, assim, doutor Paulo, eu estou vendo aqui na sua fala e entendo também que o diagnóstico precoce seria a primeira arma para a gente tentar combater a evolução da doença. E para se ter esse diagnóstico precoce, um dos recursos, uma das ferramentas é a mamografia, né? Como o senhor está falando, não é isso? Mesmo, Mari. E eu fico vendo que o senhor está falando que existe, né, a questão da cultura, existe a questão do medo. Muitas mulheres têm medo de realizar porque acham que a mamografia dói. E agora eu ainda lembro que além do medo da mamografia doer, ainda tem o medo da pandemia. Como é que nós vamos temos que juntar forças realmente para poder desmistificar tudo isso daí agora, né, doutor Paulo? Esse tempo aqui. Eu acho que esse momento que nós estamos aqui é exatamente fundamental para que a gente desmistifique um pouco sobre isso. Não posso atender agora, mas enfim. O que é que nós precisamos dizer? Nós sabemos que hoje o câncer de mama pode ser prevenido, viu, Adna e Dadinho? Nós temos uma etapa antes aí. As mulheres precisam entender que a atividade física que tem que ser realizada, no mínimo, 30 minutos todo dia, ou então 1 hora, doutor Paulo, 3 vezes por semana. Antes do senhor entrar nesse setor no segmento dos fatores de riscos, né, que como prevenção, eu quero só fazer um complemento na sua fala anterior, que as pessoas, a culpabilidade
né, da incidência desse número e dessa elevação do número de câncer de mama, muitas vezes, e a gente percebe quanto a associação, e isso eu como voluntária, é de que muitas vezes quem está ao nosso redor coloca a culpa no segmento. E assim, nós no nosso estado, assim como as Deus da Mama e como o GEOM, nós temos 17, né, associações que fazem parte da Rede Mama, cada uma tem a sua missão, tem o seu objetivo, mas que independente do objetivo que tem lá no seu estatuto, nós atuamos voluntariamente com humanidade, né, com responsabilidade, com esse cuidado, porque a gente quer procurar culpados, né? O ser humano quer culpar alguém, porque fulano teve o câncer de mama, diagnosticou o câncer de mama numa fase muito elevada. Porém, é onde o senhor vai entrar agora, essa responsabilidade de desenvolver ou não células cancerígenas, né, de vir até ou não um diagnóstico e um diagnóstico precoce, estão relacionadas aos fatores de risco, né? E aí eu deixo a palavra novamente com o senhor. Perfeito. Dadinha, inclusive tem aqui, a gente fica compartilhando aqui algumas perguntas, né? Eu vou falar um pouquinho da prevenção, já que eu falei da questão do diagnóstico precoce, mas antes disso tem uma informação que a gente não pode deixar de passar para as mulheres e para a sociedade em geral, né? Hoje o câncer de mama, a exemplo de outros cânceres, tem como prevenir, né? Então, assim, o ideal é que todos nós tenhamos uma vida ativa, ou seja, que a gente tenha o hábito de praticar atividade física diariamente, e os consensos, né, eles informam que você tem que ter pelo menos 30 horas de atividade física cotidiana diária. Como a gente sabe que a vida é muito corrida e muitas vezes não tem algumas pessoas que possam fazer 30 minutos diariamente, a gente bota para 1 hora, 3 vezes por semana, né? Então, a atividade física regular, o consumo de frutas e verduras, né, nas principais refeições, e o controle do peso é algo importantíssimo na prevenção do câncer de mama. Muitos trabalhos começam a ser colocados aí, vocês podem pesquisar, e nós temos vários percentuais que variam em média de 30% de diminuição na incidência de câncer de mama se você realizar essas 3 coisas: atividade física, hábitos alimentares saudáveis nas refeições e controle do peso. Então, assim... Ou seja, não é o SUS, não é o governo, não é o prefeito, não é o presidente, não é o médico, a associação. Não, sou eu. Exatamente. A responsabilidade que eu tenho sobre mim, sobre a minha vida. Existe um compromisso da gente em cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo, né? Se você tem hábitos saudáveis, se você pratica atividade física, se você controla o peso, isso é fundamental para a diminuição, né, do câncer de mama. Então, tão importante como procurar o médico 1 vez por ano para ter as suas mamas avaliadas é você ter o seu dever de casa de cuidado com o seu corpo, com a sua saúde, né? Então, começa aí bater naquilo que a gente está dizendo. Muitas vezes a gente participa de muitas reuniões que algumas pessoas começam a apontar o dedo, né, para X, para Y, para aquilo outro que não deu certo. Então, vamos começar a fazer um grande movimento informativo. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ano passado, encaminhou um questionário, um relatório para todos os mastologistas, questionando quanto tempo da consulta você, entre aspas, perdia, que ganhava, informando o paciente sobre hábitos de vida saudáveis, sobre alimentação, sobre controle do peso, sobre atividade física. Porque isso faz parte da consulta. Isso faz parte do letramento. Então, nós temos o papel de passar isso para a sociedade também. E tão importante quanto esse aspecto, é o importante da mulher conhecer as suas mamas. Eu acho que todo mundo se lembra, isso é um questionamento muito frequente, por que o autoexame deixou de ser divulgado? Será se ele perdeu importância? Então, para esclarecer a vocês, não é que o autoexame perdeu importância. Quando você faz o autoexame, você detecta muitas vezes o câncer já numa fase aumentada. As mulheres muitas vezes detectam nódulo com 1,5 cm, 2 centímetros, que é a partir do momento onde ele se torna palpável. Então, já é uma fase que esse câncer já pode ter enviado metástase.
Então, não é que ele perdeu a importância. A mulher, uma vez por mês, aquelas que menstruam, devem botar no seu calendário uma semana, 10 dias depois da menstruação, no momento do banho, com a mama ensaboada, porque é mais fácil fazer o autoexame, olhar suas mamas, conhecer exatamente. Porque a partir daí, se tiver alguma alteração, ela vai procurar um profissional de saúde para ver se aquilo que ela notou de diferente merece preocupação ou não. Mas por que que agora a gente está focando na necessidade da mulher, a partir dos 40 anos, ter a sua avaliação das mamas anualmente e seus exames solicitados? Porque é a chance de detectar o câncer numa fase que ele ainda não é palpável. Muitas vezes, na mamografia, você tem só zonas de microcalcificações que pode, naquela região, estar indicando que ali existe um processo inicial de um câncer que, grande parte das vezes, você vai curar só com a cirurgia conservadora. Então, assim, a prevenção, o autoexame e a visita ao médico anualmente a partir dos 40 anos deve ser uma cantilena que todos nós devemos falar onde nós tivermos a oportunidade de estar falando para as mulheres. E aqui eu já vi algumas mulheres, né? Aí em Maranguape eu já operei várias mulheres com menos de 40 anos. E muitas vezes eu estou dando uma palestra e elas, às vezes, levantam a mão e eu já sei o que é que elas vão dizer. Doutor, por que só falam de mulheres a partir dos 40 anos? Por que rastreamento só a partir dos 50 anos? E isso aí, pessoal, nós estamos estudando porque nós já detectamos. Saiu um estudo que foi feito no Brasil todo, o Amazonas 3, certo? Falando que nós temos um percentual importante de mulheres com câncer de mama abaixo dos 50 anos, certo? E nós também estamos com a publicação que vai sair agora, mostrando que aqui a nossa realidade, junto a um atendimento primário também, é dessa mesma forma. Então, nós temos que identificar por que no Brasil nós temos tantas mulheres jovens com câncer de mama. E isso tem várias hipóteses, né, que estão sendo estudadas, né? A questão da endogamia, né? Nós temos a cultura, pelo menos principalmente aqui no estado do Ceará, de casar entre parentes, a endogamia é muito grande. Nós temos setores aqui, nós temos zonas que são quilombos, onde as quilombolas têm uma incidência de câncer de mama também, parece que aumentada. Nós temos a possibilidade do HPV também ser associado a câncer de mama. Então, assim, nós temos várias possibilidades que estão sendo estudadas para a gente entender um pouco, né, do porquê que nós temos tantas mulheres jovens com câncer de mama aqui. E tem também a questão genética, né? Nós temos muitas Angelina Jolies aqui. Hoje, com conhecimento genético, muitas mulheres estão tendo a oportunidade de fazer o teste genético e nós já começamos a detectar várias mulheres cearenses que têm mutação do BRCA1, BRCA2 e outros genes mutados. Então, nós estamos começando a entender esse cenário para poder fazer realmente uma abordagem específica para essas mulheres abaixo de 40 anos. Porque, normalmente, a mulher abaixo de 40 anos tem a mama jovem, ou seja, uma mama com muito parênquima, muita glândula, que a mamografia não é o exame ideal. Então, para essas mulheres, a gente tem que ter uma outra abordagem. A gente já sabe que as mulheres que têm parentes de primeiro grau com câncer de mama, seja mãe ou seja irmã, ela tem que começar o rastreamento 10 anos antes da idade do parente de primeiro grau. Por exemplo, vamos aqui, se você tem uma irmã que teve câncer aos 40 anos, você tem que começar com 30 a fazer o rastreamento, né? E se a mulher tem essa questão essa questão genética ou familiar, né, de câncer de mama, nós temos que começar a avaliar a partir dos 25 anos. Porque aí nós vamos ter a possibilidade, né, de pegar esse câncer numa fase inicial e poder ofertar e poder oferecer para ela a chance da cura do câncer de mama. Então, assim, hoje nós conhecemos muito sobre o câncer e o câncer de mama, sem sombra de dúvida, é o carro-chefe dentro de um trem. Ele é o motor, porque puxa muita pesquisa. As mulheres no mundo todo, né, estão financiando fundações e financiando pesquisas e se organizando. Isso é algo muito bom. A exemplo que vocês estão fazendo aí, uma organização civil, né, levando informação, ajudando as mulheres com câncer aí na cidade de vocês. Isso está sendo reproduzido, né? E aí, parabenizar as entidades que trabalham nesse sentido, para que a gente consiga fazer essa grande mudança que, infelizmente, nós não conseguimos ainda.
né? E isso para nós é uma responsabilidade. O Outubro Rosa chega, mas chega para todos nós, e eu incluo vocês também, uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos informar as mulheres. As mulheres É verdade, precisam ser Paulo. conscientizadas de que câncer pode ser prevenido, de que a mulher que tem que fazer o autoexame mensal e que tem que fazer a visita regular ao médico. Quanto mais mulheres informadas disso e cientes da sua responsabilidade e do seu direito, mais rápido nós vamos virar essa chave e mudar o cenário do câncer de mama no país. Doutor Paulo, o senhor falou sobre a questão dos hábitos, né, o estilo de vida que a gente precisa adotar antes da doença iniciar. E quando eu já estou com a doença, quando eu estou em tratamento, o que eu posso fazer? Qual é o tipo de alimentação? Se eu posso fazer atividade física? Eu encontro muito lá no atendimento da fisioterapia, mulheres que falam, eu já posso caminhar, eu posso comer isso, eu posso fazer aquilo. E eu acho que isso é importante também trazer para essas mulheres que estão vivenciando o diagnóstico, estão em tratamento, e que conduta elas deveriam ter e continuar também após o tratamento. Porque às vezes a gente vê mulheres que tiveram uma conduta e depois, quando termina o tratamento do câncer de mama, volta toda a sua vida pregressas de estilo de vida, vamos assim dizer, não aconselhar. Para complementar essa pergunta da Ágina, doutor, além de você, e eu digo por experiência própria, todos sabem, eu não tive câncer de mama, mas passei recentemente por um linfoma, realmente durante o tratamento, eu passei a adquirir hábitos alimentares, a consumir frutas diariamente, excluir o refrigerante do meu cardápio, né? Já tem 2 anos que eu não tomo mais refrigerante, e era algo que eu tomava todo santo dia mesmo. Diminuir o açúcar, né? Deixei de usar o açúcar convencional para o outro que fui indicada, e continuo. Porém, nessa fase de pandemia, eu confesso para o senhor, por tudo que a pandemia, esse lockdown, essa necessidade de isolamento ocasionou, e eu não estou mais em tratamento, estou só sendo, né, em acompanhamento de remissão pós-linfoma, a gente acabou que cometendo excessos alimentares, né? Não se exercitou, cometeu excessos alimentares e teve o ganho de peso, assim, que é um desafio muito grande. Então, a Adna toca num assunto que a gente sabe que é importantíssimo. Não é só durante o câncer de mama, eu quero curar o câncer de mama, pronto, vou comer direitinho. A gente tem que ter disciplina para poder não voltar a ter aqueles hábitos antigos, né? Os antigos eu realmente não repito. Eu consigo manter, mas outros, por conta da pandemia, eu acabei cometendo excesso. Então, assim, existe uma fórmula para isso, para a gente conseguir seguir essa disciplina e caminhar nessa linha? Eu acho que a pergunta de vocês ela é intricada, né? Nessa pandemia, nós notamos que as pessoas, por conta do medo, né? Por conta da ansiedade, pânico, depressão, confinamento, né? Muitas pessoas tiveram muita dificuldade de manter os hábitos saudáveis, né? A gente vê a maioria das pessoas passaram por conta disso aí a ter mais ansiedade, a comer mais, a se alimentar errado, a não fazer atividade física. Isso é uma realidade, viu, Tadinho? Não precisa se culpar ou realmente dizer, essa pandemia eu botei o pé na jaca. Eu sei que a partir de agora nós temos que refazer, né, os nossos compromissos, né? Isso aí, hábito é aquilo que você faz com a frequência, de maneira, né, repetida. Então, vamos agora puxar o freio de mão. Nós estamos vivendo, apesar de ainda estarmos com o vírus circulando, isso é importante dizer, né? As pessoas têm que continuar a manter os cuidados, né? Usar máscara antes de sair de casa, evitar aglomerações, ambientes fechados, o lavar sempre as mãos ou usar o álcool quando não tiver uma pia disponível, porque, infelizmente, o vírus ainda circula. Graças a Deus, né? Nós baixamos os índices de infecção, mas ainda existe, né? Os nossos hospitais hoje já estão na capacidade melhor do que estava na época da crise, mas com relação à interface das mulheres que já têm câncer, as recomendações são as mesmas, né? Eu acho que cada pessoa significa ou ressignifica o seu câncer de uma maneira diferente. A gente que trabalha com essas pacientes tem que estar sempre atento,
né, para conversar, para escutar e para oferecer a elas a melhor orientação e o apoio incondicional, né? Muitas mulheres vão precisar, hoje o tratamento do câncer de mama é multidisciplinar. Nós temos a ADNEI que tem um papel fundamental. As mulheres operadas hoje, raramente não vão precisar não vão precisar de fisioterapia. Grande parte das mulheres vão precisar de fisioterapia para recuperar os seus movimentos, a amplitude dos seus membros. Algumas vão fazer linfonodo sentinela, outras vão esvaziar a axila, pode ter dificuldade de drenagem linfática, pode ter linfedema. Então, assim, nós vamos precisar realmente, para esses pacientes, de um atendimento multidisciplinar, seja com oncologista, radioterapeuta, fisioterapeuta, nutricionista. Então, o nutricionista, educador físico que entra, né? O psicólogo. Então, assim, o tratamento de câncer hoje avançou muito e nós temos muita possibilidade de oferecer a essas mulheres uma orientação e um apoio que vai fazer com que elas consigam transpor esse momento difícil, né, que é o tratamento do câncer, de uma maneira, vamos dizer assim, mais amena, né? Mas o fundamental é que nós entendamos que o nosso organismo precisa de descanso, de boa alimentação, de atividade física, né? Eu costumo dizer didaticamente, né, que o ser humano ele é uma mesa e tem 4 suportes, né? Que é a mente, né? Você tem que estar com a sua mente ativa, lendo, com projetos, né? Coisas boas, né? O seu coração, né? Você tem que ter pessoas que gostem de você, tá? Tem que ter o apoio da família, dos amigos, né? O seu corpo, que é você realmente cuidar do seu corpo, ter respeito ao seu corpo, né? Praticando atividade física, cuidados de higiene, enfim, se gostando. E, por último, a espiritualidade, né? Eu tenho colocado a espiritualidade também como um dos 4 pilares de sustentação da gente. E quando a gente lida com o câncer de mama, a espiritualidade é fundamental. Não fala aqui de religião, não, sabe? Eu acho que cada um tem a sua religião, a gente tem que respeitar, mas a gente tem que transcender, né? A gente tem que ter a espiritualidade do suporte para que a gente possa transpor esses desafios de uma maneira, vamos dizer assim, mais fácil, suportável e sem grandes danos, né? Então, esses 4 pilares são fundamentais para que a gente possa passar de um tratamento de câncer que não é fácil. A Dadinha, por experiência própria, pode falar disso aí. É um desafio grande, mas nós estamos aqui para poder pegar na mão e ajudar no que for possível. E quando eu digo nós, eu digo todos nós. E o papel da sociedade civil e das entidades é fundamental nessa caminhada. Já está passando o tempo, né? E a gente sabe que tem algumas perguntinhas, não sei nem se vai dar tempo para a gente responder, mas a gente vai tentar. Mas eu queria fazer uma pergunta que me foi feita durante a semana e eu, sinceramente, eu não soube responder. Eu acho que não caberia a mim. Eu vou aproveitar a live do Dr. Paulo, tá, Thelma? Vou perguntar aqui a ele para poder te responder de uma certa forma. Em que fase do tratamento do câncer de mama a mulher pode se considerar que já está curada? Existe esse momento? Existe essa fase? Quando é que eu posso realmente dizer, você está curada? Muito bom, Thelma. Eu não soube responder, perguntando para o senhor. Essa pergunta é uma pergunta muito frequente que a gente recebe dos pacientes, né? Então, assim, o diagnóstico do câncer de mama, quando você diagnostica... Eu não estou ouvindo o áudio do Dr. Paulo. Alô? Dr. Paulo? Seu áudio está um pouquinho baixo. Deixa eu ver aqui. Dá para o senhor repetir de novo? Vou tentar aqui ver. Vocês estão me ouvindo? Está baixo. Estão me ouvindo? Travou o áudio, doutor Paulo. Alô? Estão me ouvindo? Não, doutor Paulo, vamos fazer o seguinte, o senhor pode sair e entrar novamente? Posso. Eu tô... Por favor. Só um momento. Né, ok, gente, só um minuto. Doutor Paulo já retorna. Enquanto o doutor Paulo retorna, a gente quer aproveitar, agradecer a todas que estão aqui nos acompanhando, que enviaram o aviãozinho aí para outras pessoas também receberem essa oportunidade de nos acompanhar nessa live, tá? Um abraço para as nossas vitoriosas da associação que estão aqui nos acompanhando. A Elaine falou que estava ouvindo normal.
Doutor Paulo já vai entrar, gente. E aí, Pronto. estão me ouvindo? Alô? Acho que Eu- Estão me ouvindo agora? alguém me ligou aqui no meu WhatsApp, que eu não tinha como desligar, né? Tudo. E depois que essa pessoa ligou, travou. Tá bem, o áudio tá bem. Pois Pronto. é, só não tá aqui, mas vamos. Aí o senhor fala e a gente fica ouvindo Dá daqui. delay, áudio. Tá, não. Dá delay. É. Desliga aí. Desliga aí. Ok? Doutor Paulo, fala aí pra gente ver se Pronto. consegue Então, ouvir. assim, essa pergunta do câncer, de quanto tempo nós estamos curados, é uma pergunta frequente, certo? Quando se faz o diagnóstico de câncer hoje, você avalia várias coisas. Se o câncer está numa fase inicial, se o câncer está numa fase avançada, e isso a gente avalia e estadia os pacientes, né? Então, assim, Deixa eu ver aqui. vocês estão me escutando? Pronto, eu vou continuar aqui explicando um pouquinho. As pessoas estão dizendo que estão me escutando bem. Parece que o problema é aí, Dadinho. Doutor Paulo, a gente continua sem ouvir o senhor. Pois Ai, é. que pena. Aqui tá. Mas eu acho assim, o senhor pode continuar, porque eu vi Faltam aqui. só 10 minutos. Vi aqui que tem pessoas que estão ouvindo o senhor perfeitamente, é a gente que não está conseguindo ouvir. Pronto, eu vou falar um Então, que pouquinho o senhor aqui. possa. Perfeito, esclarecendo. Então, dependendo do estadiamento, hoje você consegue fazer estatisticamente uma previsão de sobrevida, né? Então, por exemplo, as mulheres que são diagnosticadas em fases pré-invasivas, a chance de cura chega a mais de 95%. Então, para essas mulheres que têm câncer in situ numa fase inicial, se você faz uma cirurgia curativa, se ela completa o tratamento com radioterapia e toma hormonoterapia, muitas delas estão curadas. Então, nesse estadiamento in situ, próximo a 100% estará curada. O estadiamento 1, 95% das mulheres vão estar curadas. Aí isso vai diminuindo, né, do estádio 2, 3 e estádio 4. Então, depende do estadiamento de cada diagnóstico para você falar em chance de cura. Então, cada paciente você tem que olhar individualizadamente. Hoje em dia, nós sabemos, inclusive, que tipo genético de câncer de mama a paciente tem. Algumas são tumores luminais, outros são tumores triplo negativos, outros são tumores HER2. Então, essa conversa sobre tempo e se está curada tem que ser individualizada com cada paciente. E hoje, de forma muito transparente, você consegue dar prognósticos para essa paciente. Então, como de maneira geral, eu acho que cada paciente tem que procurar o seu médico, né? Onde ele vai falar do estadiamento da doença, do tipo da doença e do prognóstico. Aí ele vai poder estimar quanto tempo de sobrevida cada paciente tem. O ideal é que nós conseguíssemos diagnosticar todas as pacientes no estágio inicial para poder dizer para todas que elas estariam curadas, né? Mas cada paciente tem um prognóstico diferente, avaliando todo o cenário, desde o estadiamento, tipo de tumor, tratamento realizado e resposta ao tratamento. Então, de maneira geral, é isso. Não sei se deu para esclarecer. O som está baixo, mas a gente conseguiu entender a leitura labial e alguma coisa. Teve uma pessoa que perguntou qual é o risco, né, se ela corre o risco de vir a ter câncer novamente. Não dá para ver aqui quem foi aí, Dadinho? Toda paciente que tem câncer, né, ela após o tratamento, toda paciente com câncer, após concluído o tratamento, ou seja, cirurgia, quimioterapia e radioterapia, ela tem um processo de acompanhamento. Inicialmente, a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, depois passa para uma avaliação anual. Então, esse acompanhamento, né, de acordo com o estadiamento, que tipo de tumor, é exatamente para você avaliar a resposta, né, e eventualmente ver se vai ter alguma recidiva ou se vai ter algum retorno da doença. Então, existe a possibilidade da pessoa ter uma recidiva, certo? Isso depende do estadiamento inicial, onde o câncer foi
diagnosticado, do tipo de tratamento, do tipo do tumor, de algumas análises, mas existe essa possibilidade. Doutor Paulo, só observando aqui o horário, né? O tempo realmente voa, nós já estamos quase finalizando esse nosso encontro virtual. Já queremos agradecer, tá, em nome da Associação Deusas da Mama de Maranguape, pela disponibilidade que o senhor sempre tem quando nós o procuramos, né? E essa live informativa, ela é muito importante nesse momento que nós continuamos passando, né? Os municípios ainda estão em estado de calamidade pública até o finalzinho deste ano, né? A gente está realmente vendo uma nova realidade e essa cultura do virtual, ela chegou e soma, né? Deus é tão maravilhoso que nos dá essa possibilidade de, no momento de uma pandemia, a gente ter essa oportunidade de ter o virtual ao nosso favor, né? Queremos também já aproveitar e agradecer aos nossos patrocinadores, familiares e amigos, que de alguma forma, não só no Outubro Rosa, mas o ano todo nos ajuda nesse trabalho, né, de sementinha, que é ajudar, falar sobre a importância do câncer, da prevenção e conscientização do câncer de mama em homens e mulheres, que a nossa luta é o ano todo dia. Queremos dizer para quem participou da live que não conseguiu ter a sua resposta aqui, que depois que a gente postar esse vídeo no feed, repita a sua pergunta para ficar registrado, porque quando sai da live que vai para o feed, os comentários durante a live somem, né? O Instagram tem disso. A gente pode ficar sem atender essas nossas companheiras. Agradecer mais uma vez o senhor pelo empenho, pelo carinho, pelo amor, pela humanidade que o senhor tem, né? Porque independente da sua profissão, o senhor realmente demonstra amor. E é uma coisa assim, e para vocês, o doutor Paulo, como a Dadinha bem falou, é aquele anjo mesmo vestido de jaleco. Porque quantas foram as vezes, tanto eu quanto a Dadinha, vai lá no WhatsApp, faz uma perguntinha. Os pedidos que nós fazemos, o doutor Paulo nunca deixou de nos atender. E é quase às vezes que eu acho que até de imediato, ele sempre está sempre à disposição. Está sempre à disposição, doutor Paulo. Olha, muito obrigada mesmo, como a Dadinha já falou. E eu deixo agora esse momento para o senhor poder fazer as considerações finais. E tem uma proposta, uma sugestão para quem disse que as respostas não foram respondidas no momento, porque a gente sabe que a live passa muito rápido. Vocês façam e a gente pode, né, doutor Paulo, fazer essas perguntas para o senhor e o senhor vai estar respondendo. Devolve em vídeo. O que é que o senhor acha? Pode ser? Eu já tranquilizo aqui. É fundamental que as perguntas sejam respondidas, né? E eu queria aqui agradecer o convite, né? Acho que nós estamos no mês do Outubro Rosa e esse mês nós, anos anteriores, a gente estaria presencialmente. Mas, assim, essas reuniões virtuais, existe a possibilidade de alcançar um número maior de pessoas. Fico à disposição aqui. Quando vocês colocam que existem anjos de jaleco, mas são muitos, né? Nós temos aqui vários profissionais de saúde que realmente têm um compromisso, têm uma missão de vida, né? Atuar na questão do esclarecimento, na questão da ajuda, do letramento, da navegação, usar um termo muito conhecido, né? A gente precisa facilitar para que as mulheres que têm suspeita de câncer ou tenham câncer tenham o seu tratamento agilizado, né? Tenham à sua disposição, né, o tratamento multimodal, que hoje é fundamental para a cura do câncer. E parabenizar as deusas da mama, no nome da Arne e da Dadinha, dizer que é um privilégio ter vocês perto da gente. Nós temos aqui uma missão grande. Essa missão não é pequena, que é a missão de aumentar o diagnóstico em fases precoces do câncer de mama para que a gente tenha mais mulheres salvas, né? E que esse mês de outubro, que é um outubro atípico, né, seja um mês também de esperança para todas as mulheres que estão em tratamento, que estão com seu diagnóstico de câncer iniciando tratamento e que tenham fé que nós vamos passar dessa fase para uma fase melhor e, se Deus quiser, com mais curas, né, e com uma situação melhor para todas as mulheres do nosso Ceará e do nosso país. Fica aqui à disposição e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. A gente é que agradece, doutor Paulo, e já querendo dizer aí,
Tem muita gente querendo ainda comprar o nosso kit do Outubro Rosa, mas como nós não temos mais kit à disposição, aproveite aí, já faça a sua divulgação do GEON. As pessoas perguntam onde é que a gente encontra o Dr. Paulo, como é que eu tenho uma consulta com o Dr. Paulo, onde é que o Dr. Paulo atende particular, privado, se eu puder falar já, fica à vontade e faz o encerramento aí da nossa live com sentimentos de gratidão. Pois é, não, eu quero dizer a vocês que nós trabalhamos hoje no GEON, é uma organização civil de interesse público aqui em Fortaleza. A grande maioria dos pacientes que chegam lá são oriundos dos postos de saúde da Prefeitura Municipal de Fortaleza, mas o GEON está de portas abertas, chegando lá ninguém volta, né? Eu gosto muito de dizer isso aí, porque é uma orientação do Dr. Porto, nós não podemos deixar de estender a mão para nenhuma das mulheres que tem suspeita de câncer de mama, e lá está aberto e fica à disposição. O GEON fica na rua Papi Júnior 1511, no Rodolfo Teófilo, próximo à maternidade escola. E se alguma de vocês tiver necessidade de uma consulta ou de um exame, o ideal é que procure a unidade de saúde, procure as unidades básicas, que vocês serão encaminhados do GEON. E se tiver alguma dificuldade, batam a porta e serão atendidas, né? Agradeço a vocês mais uma vez e deixo aqui a esperança, né, que os próximos Outubros Rosas nós consigamos mudar a realidade. E todos nós, fazendo cada um a sua parte, vamos conseguir. Um abraço. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Também, doutor Paulo. Tchau. Obrigada, gente. Obrigado mesmo a todos vocês. Gratidão. Pessoal de Rio das Ostras, viu? Lá do Rio de Janeiro, que está nos acompanhando aqui também. A nossa gratidão a todo mundo. Viu? Beijo, gente. Se cuidem, se previnam, sigam as orientações. Aproveite as oportunidades, porque não é todo dia que a gente tem uma pessoa como o doutor Paulo aqui à disposição, falando de um assunto tão importante, tão sério quanto a saúde da mulher, como a saúde das mamas. Doutor Paulo, que Deus o abençoe, proteja, cuide do senhor. Amém. E sim, gente, estão perguntando, ele atende em Maranguape, viu? Arranjando demanda, doutor Paulo, o povo aqui de Maranguape perguntando. Sim, ele está há 3 anos, né, doutor Paulo, na Policlínica? Isso, exatamente. Atende em Maranguape, e em Maranguape a gente atende também via Secretaria de Saúde, né? Amém. Pois beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.